Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro do SOS Depressão aqui na Igreja Família Debaixo da Graça. Eu sou o pastor Jean-Pierre, sou um dos pastores auxiliares aqui na Igreja Família Debaixo da Graça, dos nossos pastores Igor e Lília Ximenes. E você é muito bem-vindo ao SOS Depressão. Você ainda que não conhece o SOS Depressão, nós somos um grupo de apoio e orientação, onde toda terça-feira às 19h30 nós tratamos de temas relacionados à depressão, ansiedade, ataques de pânico, automutilação, pensamentos suicidas, para tentar todas as terças-feiras dar orientações, direções para pessoas que estejam enfrentando esse tipo de condição. Então você é muito bem-vindo. E hoje à noite, como toda terça-feira nós tratamos de um tema diferente, eu gostaria de tratar de um tema que eu considero um dos mais importantes, que é progresso, não perfeição. Progresso, mas não a perfeição. E eu começo falando sobre, quando se trata de progresso e não perfeição, eu começo com a história de Jack. Jack era um cara como eu e você, por acaso ele tinha a mesma idade que eu, ele tinha 39 anos, e ele tinha chegado a um estágio da sua vida, aos 39 anos, que ele estava muito acima do peso. E isso incomodava muito ele. E ele resolveu, como muitos de nós, mudar essa situação. Ele estava cansado de estar com sobrepeso, de todo cansaço, já estava com problemas biológicos, até mesmo emocionais, que estavam baixando a sua autoestima, e por causa disso ele resolveu entrar numa academia, como muitos de nós fazemos. E aos 39 anos ele mudou a sua dieta radicalmente, começou a fazer exercícios, e quando ele percebeu, ele já estava magro e já estava com um corpo em forma. Porém, ele na sua adolescência costumava levantar pesos e começou a levantar pesos na academia. E o que aconteceu? Se apaixonou novamente por aquilo que ele fazia na época em que ele tinha toda a disposição de um adolescente. E aos 39 anos ele se tornou um fisiculturista, começou a modelar seu corpo, e o que antes era um período onde ele estava vivendo com sobrepeso no seu corpo, agora ele estava com o seu corpo modelado e com uma vida totalmente nova, com um fôlego melhor, uma saúde melhor e uma disposição muito maior e uma visão diferente da vida. Mas nós sabemos que a mudança não é fácil para nós. Todas as vezes que nós tentamos mudar, nós encontramos a barreira dos desafios que qualquer um de nós encontra, que é o quê? Será que isso vai dar certo? Será que eu vou conseguir me reconstruir? Será que eu vou conseguir chegar onde eu procuro, né? No objetivo que eu quero? Isso acontece com todos nós e com certeza aconteceu com ele. Mas o fato é que ele chegou a um ponto em que ele não desistiu do processo, e quando ele percebeu lá na frente, olha o que aconteceu comigo, eu consegui chegar até certo ponto. Ele disse para ele mesmo, eu consigo chegar a um lugar melhor, eu consigo avançar, eu consigo ir além. E foi isso que aconteceu com o Jack. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Todas as vezes que nós pensamos em mudar, nós precisamos saber onde nós estamos colocando o nosso foco. Se nós estamos colocando foco na perfeição, em se comparar com alguém que já chegou lá em cima, já conseguiu chegar aonde nós queremos chegar, ou se nós estamos preocupados em uma mudança gradual na nossa vida. Isso tem a ver com progresso. Quando nós pensamos em perfeição, nós pensamos em algo sem falhas, algo que não tem defeitos, algo que não deixa a desejar. E nós sabemos que tudo na nossa vida, sempre em algum ponto, vai deixar a desejar. Nosso casamento nunca vai ser exatamente como nós sonhamos. Nosso emprego nunca vai ser do jeito que nós sonhamos. Nossos filhos nunca serão do jeito que nós sonhamos, do jeito que nós planejamos na nossa cabeça. Mas quando nós procuramos sempre tornar o nosso casamento melhor, nossa vida melhor, nossa saúde melhor, nossa dieta melhor, a criação dos filhos melhor, aí sim nós estamos pensando no progresso e não na perfeição. E hoje, como nós vivemos um tempo de grande comparação, com a possibilidade que nós temos de olhar a vida das outras pessoas através da tecnologia, através das redes sociais, através da facilidade na comunicação, nós temos uma tendência em sempre achar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, em que o vizinho ou aquela pessoa que nós seguimos tem uma vida
muito melhor do que a nossa. E esse é um problema seríssimo, porque isso traz um peso emocional muito grande para nós. E Deus, Ele está interessado não na nossa perfeição, Ele está interessado em nosso progresso. Provérbios, a Bíblia diz no livro de Provérbios que o caminho do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus, Ele não espera que nós amanheçamos de repente. Ele espera que nós sejamos como o amanhecer. O nosso caminho seja como o do amanhecer, que vai brilhando. 5 da manhã é uma coisa, 5 e 1 é outra, 5 e 20 é outra, 6 horas é outra coisa, até que o sol esteja completamente aceso no céu, já totalmente iluminando o dia. Isso que Deus espera de nós. Ele não espera de nós perfeição, Ele espera progresso. E para nos ajudar nesse processo de progresso e não de perfeição, existe uma aliada que nós não podemos deixar de fora: a perseverança. A escritora britânica Julie Andrews, ela diz o seguinte: perseverança é fracassar 19 vezes e ter sucesso na 20ª. Quando nós pensamos assim, eu vou mudar, vou dar uma virada na minha vida, vou fazer uma reviravolta na minha vida, nós temos que sempre pensar que quem chegou onde chegou passou por muitos momentos de fracasso, teve muitas dificuldades para chegar. Eu sempre digo, quer chegar onde ele chegou, passe por onde ele passou. E pergunte para alguém que chegou aonde você sonha em chegar, talvez na sua saúde, talvez profissionalmente, talvez ministerialmente, talvez no casamento, talvez na criação de filhos, não sei, aonde você, nos planos que você tem. Pergunte para essa pessoa como foi a sua caminhada, quais os empecilhos, obstáculos, pedras que ela encontrou no caminho. Você vai perceber com certeza que ela encontrou muitos obstáculos no caminho. Por isso que, se você perguntar também para ela qual foi a ferramenta que ela mais utilizou, o que manteve ela focada em chegar aonde ela desejava chegar, a perseverança com certeza vai ser a número 1 listada por essas pessoas que você vai conversar. E existe um ditado que diz assim: altas expectativas levam a baixa serenidade e que baixas promessas levam a alta serenidade. Quando nós colocamos as nossas expectativas elevadas demais, quando nós esperamos que as coisas mudem do dia para a noite, quando nós esperamos que num passe de mágicas, num milagre, algo miraculoso aconteça na nossa vida, nós temos a tendência de nos decepcionarmos grandemente. Nós temos uma tendência a nos frustrarmos com grande facilidade. Por quê? Quem espera que tudo mude de repente está quebrando aquele princípio que eu falei. O caminho do homem justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus, Ele quer que todos os dias nós avancemos um pouco mais, mudemos um pouco mais, nos tornemos pessoas, como eu costumo dizer, menos piores, que nós nos tornemos menos difíceis, menos mal-humorados, né? Que nós nos tornemos menos arrogantes, menos egoístas, e que nós olhemos para a nossa vida e digamos assim: olha, eu não sou quem eu gostaria de ser, mas eu já não sou quem eu era. Eu já mudei, muita coisa na minha vida já mudou, eu já não sou mais a mesma pessoa. A mesma coisa que perguntaram para aquele cego: olha, como é que Jesus te curou? Como é que você... o que aconteceu? Ele disse: olha, como ele fez eu não sei, mas eu era cego e agora eu vejo. Então é você olhar para a sua vida e dizer: o que já mudou na minha vida? Isso tudo tem a ver com perseverança e foco no progresso e não na perfeição. A reconstrução nunca é uma cena bonita. Você já tentou reconstruir ou construir alguma coisa na sua casa? Você já tentou fazer uma reforma na sua casa? Nunca é uma cena bonita, é sempre pedaços de entulho para todo lado, é sujeira, é barulho. Antes daquele seu quarto dos sonhos ficar pronto, antes de você fazer aquele quartinho especial para sua filha, para o seu filho, muita sujeira vai ser feita, é pingo de tinta para todo lado, é piso sendo quebrado, é barulho, é furadeira, é britadeira, tudo que você imaginar. Nunca a reconstrução é um trabalho bonito. E é nesse momento em que a maioria de nós desiste
quando nós estamos reconstruindo algo, durante o processo da reconstrução, no processo de avanço em tornar algo melhor, nós precisamos fazer um certo tipo de bagunça na nossa vida. Por quê? Todas as vezes que você vai reformar algo, vai reconstruir algo, você precisa derrubar algumas paredes, arrancar alguns pregos, desparafusar algumas coisas, derrubar algumas estruturas que já estavam há tanto tempo fixas. E isso vai trazer o quê? Entulho, sujeira, poeira, barulho. E ninguém gosta disso. E muitas vezes nós vamos tentando reconstruir a nossa vida e acabamos ficando sendo cobertos por tantos entulhos. E é aí que a maioria de nós desiste, não é verdade? Então, quando a gente fala de reconstrução, o processo nunca é um processo rápido. Ninguém faz assim, ninguém estala o dedo e tudo muda na vida. Sempre tem a ver com um processo lento, um processo parecido com a reconstrução de uma rodovia. O progresso é lento, você tem escombros, você vê lá os barris, as pedras soltas, mas todos os reconstrutores, e todos os engenheiros envolvidos, os mestres de obras, os pedreiros começarem a olhar para aquele bando, aquele monte de pedras, aquele monte de escombros e luzes para todo lado, e balde vermelho, e cone, e sinalizador para todo canto, e rua fechada, e gente buzinando. Se eles olharem para essas coisas, eles desistem. Mas eles têm que olhar para o projeto, para aquilo que eles pretendem fazer com aquela rodovia e dizer: olha, agora tem escombros, agora tem lentidão, agora tem pedra solta, tem cone, tem barulho para todo lado. Mas quando nós terminarmos e tudo isso aqui estiver limpo, nós teremos uma bela de uma rodovia passando por aqui. E é isso que nós precisamos fazer com a nossa vida. A fim de mudarmos, nós precisamos saber que vai haver barulho, vai haver lentidão, as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer. Muitas coisas que a gente achava que deveriam ainda permanecer no nosso coração precisarão ser arrancadas. Algumas pedras que estão impedindo com que a gente enxergue a vida de uma maneira diferente, sinta a vida de uma maneira diferente. Algumas coisas que nós permitimos serem colocadas no nosso casamento, na nossa vida emocional, na nossa vida profissional, na nossa vida estudantil, na nossa vida ministerial, na nossa maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Algumas coisas vão precisar sair da nossa vida. E nós temos que ter essa paciência gerada pela perseverança, de que o processo é lento, mas quando o processo terminar, nós teremos uma obra melhor do que o início. Eu acho interessante uma história que conta que, se eu não me engano, Leonardo da Vinci, passeando com os seus alunos, de repente ele vê uma placa gigante de mármore, ele olha e diz assim: uau, tem um anjo ali dentro, alguém precisa tirar ele dali. E os seus alunos dizem: meu Deus, você está vendo apenas uma placa de mármore. Ele diz: não, tem um anjo ali dentro e eu preciso tirar ele ali de dentro, ele está ali aprisionado. E ele pegou aquela pedra gigante, levou para o seu ateliê e começou a trabalhar, e dali ele fez a escultura de um anjo. A mesma coisa acontece conosco. Nós olhamos para a nossa vida muitas vezes e dizemos: meu Deus, a minha vida não tem forma, a minha vida não está do jeito que eu gostaria. Mas nós temos que olhar com os olhos de Deus, porque Deus, ao longo de toda a Bíblia, Ele investe, Ele pensa muito melhor em nós do que nós mesmos pensamos a nosso respeito. Ele mesmo diz em Jeremias 29:11: eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamentos de paz para nós, mas nós muitas vezes achamos que por acabar tendo tanta bagunça na reconstrução da nossa vida, nós acabamos desistindo do processo de mudança. Isso acontece em todas. Quantos cursos você já começou a fazer e desistiu? Quantas academias você já entrou, pagou lá um mês e acabou indo só talvez um dia, 2 dias, uma semana? Quando começou a sentir as primeiras dores, quando teve que ficar à base de analgésico,
você desistiu logo? Quantas vezes você tentou mudar a sua alimentação e na primeira crise de ansiedade, no primeiro problema para resolver, você se entregou aos dois compostos que dão mais recompensa, a gordura e o açúcar, e logo desistiu? Por quê? Você viu que a lentidão, os escombros, as pedras, os cones eram muitos e você acabou sendo coberto pelos escombros de toda essa mudança que você tentou fazer. E isso não acontece só com você, acontece com todos nós. Cada um dos que... a minha vida, a vida dos meus amigos, da minha família, todos nós temos uma história para contar de algo que nós desistimos, enquanto Deus esperava que nós estivéssemos muito além, nós estamos muito aquém. E isso acontece com todos nós. Mas o mais interessante de tudo isso é que a Bíblia, como o manual do fabricante, como o livro de Deus para nos ensinar a viver de acordo com o que Ele sonha para nós, ela conta uma história que tem tudo a ver com isso, a história de Neemias. Neemias foi um homem chamado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém quando os israelitas, o povo de Israel, estava pronto para voltar para Jerusalém depois do cativeiro, do exílio, o cativeiro por quase 70 anos. O povo de Israel estava pronto para voltar para Jerusalém. Alguns já estavam lá e outro grupo grande precisava voltar, mas eles precisavam reconstruir a cidade. E a primeira parte era os muros para proteger a cidade. E quando eles começaram a reconstruir, e isso tem tudo a ver com a reconstrução da nossa vida, é um exemplo para a nossa vida, a primeira coisa que aconteceu foi que os inimigos se levantaram contra Neemias e os reconstrutores dos muros para fazer com que aquela obra parasse. E a primeira coisa que eles fazem se encontra em Neemias capítulo 4, verso 2, e diz assim: o que esses judeus fracos estão fazendo? Se uma raposa subisse no muro de pedra que eles estão construindo, ela o desmoronaria. Eles olham para aquele muro, veem Neemias e os seus companheiros reconstruindo os muros, e eles dizem assim: o que esses judeus estão fazendo? Se uma raposa, e você já deve ter visto uma raposa, ela tem o tamanho, o peso de um gato e o tamanho de um cachorro pequenininho. Eles disseram: se uma raposa passar por cima desse muro, ele vai desmoronar. Esse muro não vai durar muito tempo. É o primeiro ataque que nós recebemos quando queremos mudar, quando nós queremos progredir na nossa vida. É o ataque externo na autoestima. Pessoas vão aparecer no seu caminho e dizer: não vai durar muito tempo. Já você vai voltar a comer igual um louco de novo. Já você vai voltar à sua vida sedentária. Já o seu casamento vai virar uma bagunça de novo. Semana que vem vocês já vão estar brigando de novo. Isso aí não vai aguentar muito tempo com Jesus, não. Ele já vai seguir os velhos caminhos dele de novo. Esse é o primeiro ataque que todos nós recebemos quando pensamos em mudar. Isso, você, todos nós somos atacados na nossa autoestima. Assim como esses homens atacaram os judeus, pessoas que a gente menos espera, geralmente pessoas que nós amamos, vão se levantar e vão dizer: isso não vai durar muito tempo. Isso é o famoso que a gente diz, fogo de palha. E o antídoto que Neemias e os seus amigos resolveram utilizar para se proteger dessa situação é que eles colocaram guardas ao redor dos muros. Eles procuraram quebrar toda a interferência que pudesse atacar a sua autoestima. E é isso que nós devemos fazer quando nós estamos no processo de mudança. Pessoas vão se levantar para dizer que o que nós estamos fazendo é fogo de palha, que não vai durar muito tempo. Mas nós temos que fazer como esses homens fizeram, se levantar e dizer: ei, eu não quero ouvir o que vocês estão dizendo, cortar algumas conversas, às vezes até cortar algumas falsas amizades, aquelas amizades tóxicas que só querem deixar você para baixo e não querem te colocar para frente, não querem ver você progredir. O segundo ataque que eles sofrem foi quando eles acabaram se deixando levar por toda a bagunça que estava ao redor deles. Eles viram os entulhos, e a Bíblia diz em Neemias 4:10, os trabalhadores estão ficando cansados e há tanto lixo que não podemos reconstruir a parede. Eles começaram a ser levados pelo cansaço e também começaram a olhar ao seu redor que existia muita coisa a ser feita.
E quando nós tentamos mudar, existe uma tendência de nós desistirmos quando nós estamos cansados e quando nós achamos que os problemas são grandiosos demais para nós. Mas a boa notícia para você é que o próprio Jesus disse: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ele disse que existe um descanso sobrenatural para todos aqueles que estão sobrecarregados, oprimidos e cansados. Não importa a mudança que você queira ter na sua vida, se você clamar a Jesus e acreditar nisso com todo o seu coração, dizendo: Jesus, eu creio que o Senhor pode me dar descanso e que toda essa bagunça na minha vida, o Senhor é poderoso para me ajudar a passar por essa situação, porque Ele deu ordem aos ventos e eles pararam, Ele deu ordem à tempestade, ao mar, e Ele se acalmou. Jesus, Ele pode nos fazer passar pelas situações que nós achamos gigantes demais para a nossa vida. E o antídoto que Neemias utilizou para resolver essa situação foi a reorganização. Ele juntou os seus homens e começou a trabalhar, começou a organizar. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida. O autor Rick Warren, que é o autor do livro Uma Vida com Propósitos, eu recomendo esse livro para você, ele diz o seguinte: alguns de vocês estão desanimados, porque estão sob tremenda pressão da mudança. Sua carga de trabalho é inacreditável. A mensagem de Deus para você é: reorganize-se. Reorganize seu tempo, reorganize sua agenda, concentre-se no seu objetivo, organize-se para trabalhar em favor do seu alvo principal. Remova todo entulho, toda desordem, todas as trivialidades e as coisas que estão desperdiçando o seu tempo. Eu aprendi uma coisa no jardim da minha casa, que toda planta ela tem uns galhinhos pequenos chamados galhos sugadores. Eles são os pequenos galhos que impedem que os galhos principais que estão brotando lá em cima na planta e onde vão nascer as flores e depois os frutos, eles impedem que a seiva da árvore que vem lá da raiz, aquele suco cheio de vida que sobe para os galhos, passe e chegue lá em cima. Então o que acontece? Vários pequenos galhinhos vão aparecendo na árvore e vão sugando a energia da árvore. E quando você percebe lá em cima, não está gerando fruto, não está gerando flor, nada está acontecendo. E a árvore não dá fruto. O que você faz? Eu aprendi com alguns jardineiros e também com a pastora Joyce Meyer. Você vai lá e corta esses pequenos galhinhos. E aí você começa a perceber que as flores começam a nascer e os frutos começam a aparecer. Porque aquelas pequenas coisas que nós vamos permitindo entrar na nossa vida vão sugando a nossa energia, a nossa falta de organização, aquelas amizades tóxicas, aquelas conversas que não levam a lugar nenhum, aqueles filmes, aquelas séries, aqueles livros, aquelas leituras que ao invés de trazerem algum descanso para nós, sugam ainda mais o nosso tempo, a nossa energia, a nossa capacidade mental. Então verifique a sua vida, se reorganize, para que você não olhe para a sua vida ao seu redor no meio de uma mudança e diga: quanto entulho, quanta desordem, quanta bagunça, eu não vou dar conta disso, e fique cansado. Jesus tem o descanso que você precisa e Ele pode te ajudar a passar pelas situações que você mais precisa passar com a energia que você precisa ter. Toda mudança ela precisa ser encarada não com largos passos, mas com passos de bebê. Se eu quiser chegar numa determinada cidade que fica a 100 quilômetros de onde eu moro, se eu for a 100 por hora, eu vou chegar. Se eu for a 40 por hora, eu vou chegar. O tempo vai mudar, mas eu vou chegar da mesma maneira. Um bebê vai chegar no mesmo lugar que um adulto vai chegar, com pequenos passos. Deus não espera que nós mudemos do dia para a noite, Ele espera que nós mudemos todos os dias um pouquinho mais, amanheçamos cada vez mais, pequenos passos, passos de bebê. Quando você joga uma carga muito grande sobre você, dizendo: eu preciso mudar, e acha que tudo vai ter que mudar de um dia para o outro, você vai sofrer muito mais, você vai ficar ansioso, você vai ficar emocionalmente cansado, vai ficar emocionalmente abalado e não vai chegar a lugar nenhum. Deus espera que nós consigamos dar pequenos passos em direção à mudança. O que acontece é que muitas vezes nós aprendemos coisas erradas na nossa vida. Por exemplo, um jogador de futebol, trazendo para o nosso contexto bem brasileiro, que aprendeu a chutar errado,
Ele vai levar um tempo até que ele aprenda a chutar certo, por exemplo, se ele entrar numa escola de futebol, num time, alguma coisa assim, ele vai levar um tempo, porque ele se acostumou a chutar da maneira errada. Eu me lembro que quando eu era criança, eu aprendi a chutar errado. E eu tinha um amigo na escola que disse, eu vou te ensinar. E ele era muito bom jogador de futebol na época. Eu nunca fui muito de futebol, mas ele foi importante na minha vida naquela época. Ele disse, eu vou te ensinar a chutar direito. E eu até mesmo mudei de perna na época. Eu troquei, eu chutava com a direita, eu chutava com a esquerda, passei a chutar com a direita na época, porque ele me ensinou a chutar corretamente. Mas levou um tempo, porque eu queria sempre chutar daquele jeito errado. E assim acontece conosco. Nós estamos tão acostumados a fazer as coisas do nosso jeito, nos entregar facilmente, deixar que as coisas andem desorganizadamente, que nós acabamos chutando muitas vezes errado. E para voltar, para chutar da maneira certa, leva um tempo. Mas nós não podemos desistir, porque a peça para a mudança é que passos de bebê e perseverança. Agora existe um problema seríssimo, para eu encerrar essa nossa conversa de hoje. Uma coisa chamada, uma batalha que existe dentro de nós, chamada motivação intrínseca e motivação extrínseca. A motivação extrínseca e a motivação intrínseca, elas estão sempre batalhando na nossa mente. Quer ver um exemplo? Eu vou ler algumas coisas importantes para você. Por exemplo, alguns de nós ficam extrinsecamente motivados a mudar. Nós pensamos, eu vou perder a minha carteira de motorista se eu não parar de beber. Minha esposa vai me deixar se eu não parar de olhar pornografia. Consequências negativas extrínsecas podem nos motivar, mas elas não conseguem sustentar a nossa mudança em longo prazo. Porque quando recuperamos as coisas que perdemos, como a carteira de motorista ou até mesmo a esposa, a tendência é voltar ao velho estilo de vida. Quer ver um exemplo? Você não pode pensar em parar de beber porque você pode acabar perdendo a sua carteira de motorista. Você também não pode pensar, eu vou perder a minha esposa, por isso eu vou parar de ver pornografia. Você tem que parar de beber porque isso é o certo a se fazer. É isso que vai trazer benefícios para você. Você tem que parar de assistir pornografia porque aquilo ali vai trazer malefícios para a sua mente, para a sua conduta, para os seus comportamentos, vai se tornar um vício na sua vida. E não porque você tem algo a perder, muito pelo contrário, porque existe um propósito ainda maior do que aquilo ali. Porque a motivação extrínseca, ela até nos motiva a tentar mudar. Eu vou mudar porque senão eu vou perder minha família. Eu vou mudar. Mas quando você está com a família de volta, quando a sua mulher já sossegou, quando já não existe mais perigo de você perder a carteira, a tendência nossa, de seres humanos, é voltar às velhas práticas. Nós precisamos da mudança intrínseca, nós precisamos pensar em algo maior. E Deus sempre nos convida a pensar dessa maneira. Quando alguém está intrinsecamente motivado, não se trata de fazer ninguém feliz ou tentar evitar uma consequência. É um desejo interno de trabalhar junto com Deus a partir de uma perspectiva do tipo, eu quero ser diferente. E é isso que eu quero lhe questionar, quero lhe perguntar nessa noite. O que tem levado você a tentar mudar? É só porque a depressão chegou e você não quer mais sentir esse aperto no peito? É só porque a ansiedade chegou e você não está mais conseguindo dormir, você quer voltar a dormir? É por isso que você quer ter um encontro com Deus, quer ter uma mudança na sua vida? Existe algo muito maior. Às vezes Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida para que nós questionemos a nossa motivação. Se a nossa motivação é extrínseca, quando você pensa, eu tenho que mudar, senão eu vou perder determinada coisa, ou algo vai me acontecer, né? Será que, ou a sua motivação é intrínseca, ou seja, eu sei que o que eu estou fazendo é errado, eu preciso mudar porque Deus não me criou para isso. Deus questiona as nossas motivações quando Ele nos permite que nós passemos algumas situações na nossa vida. Então hoje eu quero convidar você que pensa em mudar, que quer mudar, para que você pare de olhar para apenas aquilo que você vai perder se você não mudar, ou aquilo que pode te acontecer se não houver uma mudança na sua vida. Pense em algo maior. Pense em que você tem um Criador, você tem um Pai no céu, um Pai celestial, que se preocupa com você e não te criou para, por exemplo, estar na pornografia, para viver ansioso,
para viver escravo da decepção, para viver escravo da depressão, viver escravo do dinheiro, da avareza. Deus não te criou para nada disso. Deus tem propósitos muito maiores para nós. E isso vai acabar afetando as outras áreas da nossa vida. Quando eu me preocupo com o que Deus pensa a meu respeito, Deus começa a afetar todas as áreas da minha vida. Meu casamento melhora, minha vida profissional avança, e eu começo a não ter mais aquele sentimento de que eu preciso ser uma pessoa perfeita, que fulano tem uma vida tão perfeita e eu preciso ter também, que ciclano tem uma vida tão maravilhosa e eu preciso mudar, olha que vida miserável que eu tenho. Você não olha mais para a busca incessante pela perfeição. Você começa a dizer, Deus me criou para me tornar cada dia uma pessoa melhor, para amanhecer a cada dia. E quando você pensa dessa maneira, aí você começa a tirar um peso emocional do seu coração. Você começa a tirar de você uma carga muito grande, que acaba lhe dando a leveza e a alegria de viver. E eu gostaria de, nessa noite, para nós encerrarmos, eu gostaria de orar por você, que tem vivido a opressão da busca pela perfeição. Ou talvez você tenha vivido de motivações extrínsecas, você tem tentado, sempre dito, eu preciso mudar porque senão isso vai acontecer, eu preciso mudar senão eu vou perder isso. A partir de hoje, decida viver pela motivação certa, decida viver uma vida com um propósito, decida buscar uma vida em que você progride e você celebra cada pequeno passo de bebê que você dá. Por exemplo, hoje você conseguiu beber menos, você celebra isso, Deus, obrigado por eu estar bebendo menos hoje. Senhor, eu não nasci para viver preso ao alcoolismo, eu não nasci para viver preso à ansiedade. Eu não nasci para ser escravo de nada. Eu te agradeço por estar menos escravo hoje. E assim Deus vai te libertando diariamente. Cada dia um elo da corrente vai sendo quebrado e você vai sendo liberto. Eu quero orar por você que tem se sentido oprimido, que tem se sentido pressionado por essa busca pela perfeição e não tem conseguido celebrar os pequenos progressos. E eu sei que Deus, Ele vai mudar a sua situação a partir do momento que você não quiser mais tentar mudar sozinho. E você disser assim, Deus, eu acredito que o Senhor me criou para algo maior, que existe um propósito para a minha vida, que o Senhor enviou Jesus para que eu fosse uma pessoa diferente. Eu quero orar por você, ore comigo onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida desse homem, dessa mulher que está me assistindo agora, em qualquer lugar do mundo, aonde ele estiver recebendo esse vídeo. Eu te peço em nome de Jesus que todo esse peso que tem sido colocado no coração deste homem, dessa mulher, para que ele mude apenas pelo medo de perder alguma coisa, pelo medo de que algo lhe aconteça, seja trocado nessa hora. E que venha uma paz, uma tranquilidade, uma certeza, uma convicção da tua presença e de que o Senhor tem planos melhores para esse homem e para essa mulher. E de que ele não foi feito, não foi criado, que ela não foi criada, não foi feita para viver essa vida de escravidão da ansiedade, escravidão à decepção, à depressão, ao alcoolismo, aos vícios. Enfim, Senhor, que todos esses pensamentos de falta de valor, de baixa autoestima, todos esses pensamentos de que a vida é muito pesada para ser vivida, todos esses pensamentos suicidas, esses desejos, meu Deus, de encerrar a sua vida porque a vida não merece ser vivida, que sejam desfeitos e que venha sobre esse homem, sobre essa mulher, a paz que excede todo entendimento e guarda os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus, declaro a paz do Senhor sobre a vida de cada um que está nos assistindo nessa hora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos na próxima terça-feira às 19h30. E eu convido você que está me assistindo nessa terça-feira, 16 de junho, a assistir nosso culto amanhã da FDG Castanhal às 19h30, também amanhã, 17 de junho, no nosso canal FDG Castanhal aqui no YouTube. Que Deus te abençoe e até terça-feira, em nome de Jesus.